em Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 1 em diante, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sou grato por estar aqui, porque quando você sai de um poço de lama, de onde você sai de um pântano, você sabe que pântano é um lugar aonde tem areia morrediça, tem tudo que é de ruim. Na areia morrediça, quando você entra, você tenta se erguer e mais você se afunda. Mas um dia alguém orou por mim, um dia alguém profetizou e disse que eu ainda chegaria muito longe. E eu cheguei na casa de Deus e levantei a mão e aceitei esse Deus maravilhoso. É por isso que eu estou aqui, para glorificar e exaltar o nome desse Deus maravilhoso com vocês. Agradeço a Deus pela vida de cada um aqui nesta noite. Que a glória do Senhor desça aqui neste lugar, como desceu em Pentecoste, naquela noite, aonde estava todo mundo reunido, e Pedro começou a orar, e veio um vento dos quatro cantos, e encheu aquela casa, e nesta noite o Senhor está enchendo este lugar, com a sua glória, com o seu poder, aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão a um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha lhe dito. E clamou Abraão o nome de seu filho, que lhe será que Sara e dará a Isaque. E Abraão circuncidou o filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha lhe ordenado, e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me tem feito riso, e todos aqueles que ouvirem rirá comigo. E disse mais: que diria Abraão que Sara daria mamar a um filho, porque lhe tinha dei um filho na sua velhice. E acrescentou, e cresceu o menino, e foi chamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que foi desmamado, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Abraão: deixai fora esta serva e seus filhos, porque o filho desta serva não herdará o meu filho como Isaque. E apareceu esta palavra muito mais aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não pareças mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma grande semente. E então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão e um odre de água, e deu Agar sobre aos seus ombros, também lhe deu o menino, e despediu, e lá foi-se andando errante no deserto de Beceba, e consumiu água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi, e assentou-se em frente, afastou-se a distância como o tiro de um arco, para que dizer, quem não veja o menino morrer, e assentou-se em frente, e levantou a voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu
a voz do rapaz deste lugar aonde está, e ergueu e levantou o moço e pegou-lhe pela mão, para que dali farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi se enchendo o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto, que Parã, em sua mãe, tomou-lhe mulher da terra do Egito. Louvado seja Deus, glória a Deus. Igreja do Senhor, nós estamos aqui diante de uma grande mensagem, de uma mensagem que eu creio que essa mensagem vai chegar ao meu coração e ao seu. O Senhor tem promessa, e quando o Senhor promete, Ele cumpre, Ele não deixa para depois. Se Ele prometeu que ia lhe salvar, que ia lhe tirar do abismo, Ele tira, Ele não deixa para depois. Tudo que o Senhor tem para mim e para você está reservado, está garantido, está certo. No tempo determinado você vai receber. Louvado seja Deus. E nessa passagem aqui, Sara tinha uma promessa. O Senhor tinha uma promessa com ela. Deus tinha prometido que ia dar o filho, mas ela esqueceu da promessa. Ela pensou em outras coisas. Então, igreja, você tem que se desligar das coisas do mundo e se ligar nas coisas do Senhor. É nas coisas de Deus que nós encontramos graça. É nas coisas do Senhor que nós encontramos a prosperidade para a nossa vida. É na casa de Deus que nós se renovamos, e às vezes nós esquecemos da casa de Deus para se ligar em outras coisas. Assim Sara fez essa mesma coisa. Ela aprontou de uma forma grandiosa para trazer prejuízo para ela, porque ela pega a serva que ela traz do Egito, a escrava, e ali dá o esposo. O que é seu. Não pegue o que é seu para dar para ninguém. José teve um sonho. Ele abriu a boca e relatou aquele sonho para a família. Através daquele sonho, José passou por grandes atribulações. Por aquele sonho, José passou por grande vale. Então, igreja, tenha consciência nesta noite do que Deus quer falar para você. Enquanto José entra no vale do Egito, ele vai para a casa de um homem, aonde era rico, a casa de um homem onde tinha poder, a casa de um homem aonde tinha uma mulher que ela não poderia ver os olhos de qualquer homem. Mas José estava firme, José estava centrado na palavra, José orava, José clamava, e através do seu clamor e das suas orações, você vai ser governador da sua casa. Você vai trazer a sua família para perto de você, assim como José trouxe a família dele toda para perto dele. Louvado seja Deus. E ali Sara, ela pega aquela mulher e coloca sobre o marido. Isso aqui é seu. Não faça isso, igreja. Às vezes nós deixamos de adorar o Senhor para adorar outras coisas. Você vê que o Senhor tira uma nação do Egito, mas primeiramente para tirar essa nação do Egito, Ele pegou Moisés, leva para o deserto, preparou Moisés no deserto, traz de volta para o Egito para levar aquela nação. E no meio daquela nação, se perderam no caminho, porque Deus estava presente, mas ninguém estava vendo ao Senhor. O Senhor estava na coluna de fogo, o Senhor estava na coluna de fogo, o Senhor estava no maná que caía do céu, mas ninguém agradecia. E dentro da igreja, às vezes, muitas pessoas não agradecem o que Deus faz. Sara não agradecia a Deus pelo que Deus tinha prometido a ela. E você tem promessa hoje é culto da vitória, é início de uma campanha. Tenha certeza que você vai caminhar.
direção, a este mar que Deus está se abrindo nesta noite, para que você passe como Israel passou, em nome de Jesus. Mas tenha certeza que você vai passar e vai se firmar, porque aquela nação de mais de 5.000 homens, foram os animais e as mulheres e as crianças, só passaram 2. Por quê? Porque estavam debaixo da promessa. Caleb e Josué. Seja nesta noite Caleb e Josué, para você passar e ter a promessa, essa promessa que Deus tem feito para a sua vida. E dando mais continuidade a essa palavra, Agar, ela se alegrou-se quando ela disse: eu vou me deitar com o homem mais rico desta cidade, vou dar um filho a ele, e eu vou ter privilégio de mandar, de dar ordem, e é todo o servo dele aqui eu vou mandar e desmandar. E assim acontece. Ela vai, tem o caso com o homem, e ali ela passa a engravidar. Tem o filho, e através desse filho, ela passa a ter um moral mais medonho do mundo sobre as tendas de Abraão. Tenha a consciência daquilo que você tem em casa. Cuidado com aquilo que você entrega nas mãos, daquilo que é seu. Aquilo que é seu, guarde, proteja. Tenha a certeza que Deus deu foi para você, Deus não deu para outro. Louvado seja Deus. Eu vou sair dessa palavra aqui um pouquinho, eu vou contar aqui uma coisa. A minha esposa passou por um problema grande, como vocês ouviram aqui o testemunho dela. Ela passou pelo aquele câncer, o Senhor operou, o Senhor deu vitória, o Senhor fez maravilha. Foi mais de ano de batalha. Eu passei 8 meses sem ter um contato com minha mulher, de marido e mulher. O desejo chegava, o desejo batia. E quando o desejo chegava, aquele desejo ardente, aquele desejo que quando eu vivia no mundo, eu corria, me ajoelhava e orava e pedia proteção ao Senhor. E ali aquele desejo saía como água, quando você bebe e no outro dia vai para o banheiro e ali você dá uma descarga. Você sabe o que é isso, meu irmão? Foi fé e continuo com essa fé. Eu creio e tenho a certeza que Deus fez maravilha através dele para a minha mulher. Não foi por outra coisa não, é porque eu passei pelo celibato, e esse celibato que eu passei, eu fiquei ali, segurando e dizendo: eu não peco, eu não vou errar, eu não vou sair dos caminhos do Senhor, eu vou cada dia mais me consagrar e ser fiel a Ti, meu Deus, para que um dia que Tu vier buscar a Tua igreja, eu quero fazer parte desta viagem. Então seja fiel ao seu Deus, tenha certeza, cuidado com os pratos que o mundo oferece. Tem marido que despreza a mulher em casa para ir atrás de outra, às vezes se esconde de trás de uma Bíblia. Louvado seja Deus. E assim, Agar se prevaleceu com aquilo ali. Ela disse: eu vou ser uma mulher rica a partir de agora. Porque Sara é seca. Ela não tem condições de dar filho. Então só eu vou ter esse privilégio. Mas Deus tinha prometido. Deus tinha dado a ela a certeza que ela ia ser mãe. Então, tenha certeza que o que Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Não sei qual é o teu problema, eu não sei aonde tu estás, com algum caso nas mãos do Senhor, que tu acha que não tem conserto, mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer o mover para mostrar que eu sou Deus. E ali o Senhor começa a encher Agar. E ela começou a dizer: eu vou ser dona de tudo. Esse texto nos conta uma história muito interessante, contada ao nosso respeito, de Abraão, um homem de Deus. Era um homem de Deus, mas errou.
Ele errou, porque não era para ele ter dito: não, minha esposa, eu sou seu esposo, eu vou servir somente a você. Não importa se você tem filho ou se Deus errou em alguma coisa, porque Deus não erra. E ela achava que Deus tinha errado. Você vê que Ana, ela penou, Ana chorou, Ana se debruçou, Ana foi humilhada, Ana foi maltratada. Mas ela orou, ela se entregou, ela desceu na presença do Senhor, e o Senhor entregou a joia mais preciosa para ela, que foi Samuel, um dos maiores profetas dessa terra. Louvado seja Deus, depois de Jesus Cristo, o homem que consagrou, o homem que ungiu, o homem que preparou Davi a rei de Israel. Então tenha certeza que os Samuel estão chegando para preparar aquele seu que está distante, para vir para a casa do Senhor, para sentar no trono da glória. Louvado seja Deus. E nesta noite o Senhor está aqui falando com você, dizendo que você se prepare, porque tem algo grandioso na vida de alguém aqui que o Senhor está preparando. Louvado seja Deus. Ele está entregando algo maravilhoso. Ele está entregando um Isaac nas mãos de alguém aqui. Eu não sei o que é, mas tenha certeza, é culto da vitória. Se é culto da vitória, é porque Deus prometeu e Deus vai cumprir. Se é culto da vitória, tenha certeza que aquele seu filho, aonde se encontra, de trás de uma muralha, se encontra internado, aquele seu filho que se encontra numa casa de recuperação, que foi ali porque foi ameaçado de morte, tenha certeza que o Senhor já botou por terra, e tenha certeza que aqueles que ameaçaram, aqueles que compraram arma para tirar a vida dele, o Senhor está botando por terra, as muralhas estão caindo. Louvado seja Deus. O exército de Israel está chegando para fazer uma barreira, para os anjos do Senhor estar também acampando ao redor da tua casa, e nesta noite Ele vai dar vitória a você e a sua família, em nome de Jesus. Um homem de Deus que no momento da pressão, ele teve uma pressão da sua esposa, porque quando ela viu o menino, que ela quis ficar com aquilo que não era dela que diga, ela passou a querer ser a mãe do menino, mas ela não era a mãe do garoto. A mãe do garoto era H, e H que tinha o direito de dar o amor, de dar o carinho. Eu não sei por que Deus está mandando dizer isso. É bom abraçar os filhos dos outros? É. Louvado seja Deus. Mas cuide do seu, porque às vezes, quando nós esquecemos dos nossos e cuidar dos outros, às vezes o caminho é errante, o caminho passa por grande desvio. Então nesta noite, tenha certeza, cuide do que é seu, tenha carinho com aquilo que é seu, porque H, ela sofreu, depois de ser serva, voltou a ser de novo escrava, porque ela tinha o desejo de criar o seu próprio filho. Mas Sara não, Sara queria aquilo que não era dela. O que era dela, Deus já tinha prometido, e Deus ia cumprir, assim como cumpriu na minha vida, de me tirar de um lugar aonde eu achava que eu não poderia sair. Muita gente dizia: esse aí não vale nada, esse aí não presta, esse aí não vai morrer. E para a glória de Deus eu morri. E nasci para Cristo. E se eu estou aqui é porque eu nasci para Cristo. Se eu estou aqui é porque eu morri para o mundo e ressuscitei para a glória de Deus. Estar aqui é um milagre. Eu digo, eu sou um milagre. Porque se alguém não tivesse orado, se alguém não tivesse feito propósito com Deus, eu não estaria aqui. Eu já deveria ter morrido de uma cirrose, eu já deveria ter morrido de um câncer
na minha parte intestinal, mas para a glória de Deus. O Senhor fez o operar. E o Senhor está fazendo o operar aqui nesta noite, na vida desta igreja. Tenha certeza. Louvado seja Deus. E envia Agar e seu filho Ismael ao deserto, e apenas com um pedaço de pão, nem de pão viverá o homem, e sim viveremos da graça e da glória de Deus para a nossa vida. Tenha certeza de que você vive debaixo da graça de Deus. Você não vai viver só pelo pão, você tem que viver pela graça do Senhor. É onde você se fortalece. Quando você chega na igreja, que você ora, que você se entrega ao Senhor, você está se enchendo da presença do Senhor. Louvado seja Deus. E um odre de água, e tudo começou por causa de uma briga de criança, Isaque e Ismael, e o deserto é o consolo. É no deserto que nós sentimos de ser desamparado, desanimado, e ainda pode trazer causas, tristeza, mas em contemplação no deserto, assim como Agar e Ismael foram honrados por Deus. Você pode estar no deserto, mas você vai ser honrado por Deus. É no deserto que nós passamos para a prova de ser crente, de ser servo. É no deserto que você tem que ter a certeza que você serve a um Deus Todo-Poderoso. O Senhor manda Ezequiel descer sobre aquele vale. E ele diz, e o Senhor diz: é possível que esses ossos revivam? E ele diz: tu sabes, Senhor. Então fale com o Senhor, porque o Senhor, ele vai reviver aqueles que estão mortos dentro da sua casa. Ele vai reviver aqueles que estão ainda perdidos, aqueles que ainda estão no deserto, e o Senhor vai trazer para próximo de si, vai trazer para a casa dele, para ter comunhão, para ter sabedoria em louvar e adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Então tenha certeza. E Agar entra no deserto com aquele menino fica jogado, ela desprezou, assim como o pai desprezou. Ela dispensa a criança numa distância e parte e diz assim: eu vou ver ele morrer dali. Porque acabou a água, acabou o pão, mas o poço estava bem pertinho. Você sabe por que Agar se afastou? Porque Agar estava cega. Ela estava cega, ela não estava vendo nada da glória de Deus, enquanto Ismael estava lá no canto, debaixo daquela árvore, chorando. Eu creio que naquele momento ele estava orando, pedindo a Deus a proteção, pedindo a Deus que livrasse ali, porque no deserto há serpente, há bichos peçonhentos. Às vezes, aonde nós moramos, tem pessoas peçonhentas, que querem nos destruir, que querem nos matar, que querem nos tirar da presença do Senhor. Louvado seja Deus. E ali ela se afasta. Mas quando o Senhor brada com a sua voz para aquele menino, e ele mostra o poço d'água, aí ela abre os olhos. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja com os nossos olhos fechados, cegos, sem ver o que Deus tem para nós. Porque para nossos olhos o melhor colírio é o colírio do céu. Como se bota colírio? Olhando para cima. E se você bota colírio nos seus olhos, é porque você está olhando para cima. Não se bota colírio olhando para baixo. Então Deus botou colírio naquela hora, nos olhos de Agar, e ela vê aquele poço, e lá ela pega a água, e ali ela leva e dá ao menino, e o menino vai se fortalecendo, porque a água do Espírito Santo, ela nos fortalece, a água do Espírito Santo, ela nos enche, a água do Espírito Santo nos transforma, e nos renova a nossa vida. Assim a água do poço, a água do Espírito Santo vai transformar o seu filho. É só você crer, é só você ter a certeza. Hoje é
é noite de vitória. Esse culto aqui não está sendo em vão. Esse culto aqui é para a glória de Deus, porque você veio glorificar e exaltar o nome do Senhor. H aprendeu com Deus no deserto. Muitas das vezes nós aprendemos com Deus no deserto. É no deserto que o Senhor nos prepara. Há 9 anos atrás, 8 anos atrás, eu vivia num deserto, que eu saía do trabalho, o meu caminho, sabe onde era? Era um espetinho e 1 litro de aguardente. Mas como pessoas oraram, como pessoas clamaram, como as pessoas pediram ao Senhor que me libertasse, e eu saí daquele deserto, aonde a água me causava danos, e eu recebi uma água do Espírito Santo, aonde me levantou, e eu glorifico a esse Deus Todo-Poderoso, por poder estar aqui reunido com essa igreja, com esse corpo da igreja que está aqui, hoje clamando por alguém da família, assim como alguém clamou por mim, e você tem a certeza que nesta noite, a glória e a vitória do Senhor está chegando em tuas mãos, chegando na tua casa, chegando no meio da tua parentela. É nesta noite que o Senhor vai fazer um mover grande sobre aquele que está lá no presídio. Eu não sei qual é o presídio, mas o Senhor já está batendo o martelo, colocando o seu advogado fiel, mandando os seus anjos dizer: traz ele para a casa de Deus. Deus está enviando os seus anjos lá naquela clínica de recuperação, dizendo: eu vou trazer, mãezinha, não te preocupa, não chora, tem só certeza que nesta noite o culto começou, a campanha começou, e antes de findar a campanha tu vai ter promessa de Deus na tua vida. Louvado seja Deus, glória a Deus. É no deserto que nós passamos para ter a certeza que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que nós servimos a um Deus Criador do céu e da terra. Esse Deus que preparou esse lugar para que nós pudemos adorar, e muitas das vezes nós desprezamos a casa de Deus para adorar outras coisas. Sara deixou de adorar Deus para adorar Ismael. Mas no tempo certo, o menino nasceu. No tempo certo, o Senhor colocou ele nos braços dela. Tenha certeza que no tempo certo, o Senhor vai colocar os seus filhos nos seus braços. Aquele que está perdido, aquele que está desgovernado, aquele que está afastado da igreja, o Senhor está mandando de volta. O filho pródigo sai da casa do pai, onde tinha do bom e do melhor, mas foi se deleitar com as coisas do mundo, e lá quebrou a cara. O povo judeu odeia porco, e onde ele se meteu? Deus botou num deserto de uma porcica, aonde ele ali se deleitou com as comidas dos porcos. Mas aquele que está no deserto, tenha certeza que Deus está preparando o anel, Deus está preparando a veste nova, Deus está preparando a sandália para colocar nos pés, Deus está preparando o bezerro, louvado seja Deus, para um culto de ação de graça. Você tem a certeza, receba esta vitória hoje, em nome de Jesus. O que Deus tem para mim e para você é grandioso, cada dia mais. O Senhor está preparando mais pessoas nesta casa para louvar, para engrandecer, porque pessoas que estão aqui ainda está no deserto, e esse deserto vai passar, Deus vai trazer para cima. Louvado seja Deus, glória a Deus. Tem pessoas que às vezes acham que Deus desprezou. Eu não vou mais para a igreja porque eu não recebi. Tudo tem seu tempo determinado na palavra de Deus. Eu sou filho de pastor, a minha família toda era evangélica. Eu era a única ovelha malhada da família. Mas na hora certa, o Senhor tirou as malhas e colocou lã branca. E eu estou aqui para a glória de Deus.
Deus me tirou emprego, Deus tirou o emprego da minha esposa, Deus tirou tudo, não colocou num vale. Mas nesse vale eu ainda não era nem crente, mas nunca deixei de ofertar a casa do Senhor. E cada vez que o meu dízimo chegava na casa do Senhor, naquele envelope, o irmão dizia para a irmã Gracinha: ei, aqui é um homem de Deus, aqui vai ser um pastor. Você sabe o que é isso, irmão? Palavra profética. E quando ela chegava, ela me dizia, eu recebia. Mesmo bêbado, eu recebia. A minha mulher não acreditava. A minha mulher não tinha certeza. E hoje eu glorifico a Deus. Estou aqui hoje abrindo essa campanha para a glória de Deus. Quando eu recebi o convite, eu me alegrei, porque eu gosto de fazer a obra do Senhor, me alegro na obra do Senhor. Eu não gosto de dizer um não para a casa do Senhor. Louvado seja Deus. Mas tem crente ainda que ainda está passando na mesa do oleiro, porque tem crente que corre atrás do profeta. O Senhor diz a Jeremias: vai à casa do oleiro, e lá te mostrarei minhas obras. Quando você entra na casa do Senhor para louvar, para adorar, o Senhor está mostrando as suas grandes obras, é cuidando da tua família, é preparando aquele que ainda tem renegado, aquele teu esposo que tem te desprezado, tem te trocado por outra, aquele teu esposo que diz assim: não vá para a igreja não, porque você não é nem coruja para estar dentro da igreja. Irmão, crente é para estar na igreja, crente não é para estar do lado de fora. Crente que é crente é para estar orando junto aos irmãos, porque quando o círculo de oração se forma, o inferno não prevalece, Satanás bate em retirada. Então tenha certeza, continue perseverando por aquele seu filho, persevere. E Agar e Ismael contava com toda a riqueza de Abraão. Não conte com nada de ninguém, com os bens de ninguém. Ah, é porque o irmão comprou um carro, eu vou comprar um também. Não chegou sua hora. Ah, é porque o irmão comprou uma bicicleta, ele vai fazer caminhada, vai pedalar, eu vou comprar uma. Meu irmão, não chegou a sua hora. Quando chegar a sua hora, o Senhor vai lhe entregar a sua bicicleta. Quando chegar a sua hora, o Senhor vai entregar a sua casa. Quando chegar a sua hora, o Senhor vai entregar tudo aquilo que você tem pedido. Foi aonde eles se prejudicaram, aonde eles foram expulsos de casa. Mas quando nós somos expulsos da nossa casa, o Senhor prepara nós de outra forma. Você sabe que já tiver, ele sai da casa da família e vai para um deserto, e lá ele forma um exército de pessoas que ninguém dava nada por aquele povo, e ele foi levantado, um dos guerreiros, um homem aonde ele clamava e o Senhor entregava a batalha na mão dele. Os próprios irmãos que tinham expulsado de dentro de casa foram atrás dele para que ele viesse guerrear a favor deles. Então guerreie sobre a sua família, guerreie sobre o seu casamento. Não dê o seu casamento de bandeja para ninguém, para Satanás. Satanás, ele não vai desmanchar o nó do seu casamento. O Senhor vai dar mais nó, porque hoje é culto da vitória. Hoje é o primeiro dia da campanha, e o primeiro dia da campanha é o primeiro nó, e mais nó virão. E aquela que se apoderou do teu marido, e o Senhor está botando por terra nesta noite, está tirando e botando para bem longe. Eu não sei para onde, mas o Senhor está levando. Aleluia, glória a Deus, e preparando veste nova para você, para a glória de Deus. Agar aprendeu a tomar decisões. Aprenda a tomar decisões pela sua vida, pela vida da sua família. Às vezes nós temos filho e aquele filho quer fazer o que quer. Não, tome decisões. Eu tenho uma filha que estava afastada, eu estou batendo na tecla, ela já está voltando para a igreja. O meu menino do mesmo jeito. Você sabe o que é isso? É decisões que eu estou tomando sobre a vida deles. Tome decisões sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, sobre a vida da sua família, que nesta noite o Senhor está preparando algo grandioso
para você, em nome de Jesus. Agar buscou incentivo. Busque incentivo. Não despreze, não rejeite, corra atrás daquilo que é seu. Busque. Não deixe para amanhã. Busque enquanto você está na presença do Senhor. Amanhã é outro dia, amanhã só pertence ao Senhor. Louvado seja Deus. Vença o medo no deserto. Tem crente que não sai para evangelizar porque tem medo do ambiente tal, do ambiente tal, do ambiente tal. Jesus, tu está na frente. Agar saiu dali com medo. Mas o Senhor estava lá no deserto. O anjo brandou, o anjo levantou, o anjo está levantando hoje algo que você tem pedido ao Senhor. As maravilhas do Senhor estão neste momento fazendo algo grandioso na sua vida. Louvado seja Deus. Agar levantou e lutou. Levante, lute, não desista. Se revista com as armaduras de Cristo e vá avante. Não recue. Eu não recuo para nada. Eu glorifico a Deus de uma forma grandiosa, porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Hoje eu sou grato a Deus, sou grato ainda às pessoas que oram por mim. Eu sou grato a Deus por cada segundo de vida, por cada respirar. E você tem que tomar decisões, você tem que lutar, seja guerreira, seja guerreiro. Tem pessoas que vão atrás de um trabalho, aí diz assim, eu estou no deserto do desemprego. Aí sai, não orou a Deus. Aquele emprego poderia ser dele, mas como ele não lutou, ele não vai conseguir. Davi sai, chega lá na fronteira, o gigante está lá, há 40 dias afrontando Israel. O gigante dava um passo, os soldados de Saul recuavam. O gigante dava um passo, os soldados de Saul recuavam. Saul, que era o cabeça, estava com medo, trancado. Então você é o cabeça da sua casa. Não tenha medo, não fique na caverna, saia da caverna e entre com autoridade naquilo que lhe pertence. E ali, Davi enfrenta o gigante. Porque o Senhor deu autoridade. O Senhor está dando autoridade a mim e a você, para se fortalecer, para vencer, para ser guerreiro. Agar e Ismael foram guerreiros. Ele se tornou o maior flecheiro da região. Então torne-se esse flecheiro. Não tenha medo. Não se preocupe com Isaac. Deixe Isaac lá. E cuide do seu Ismael, mesmo no deserto. E ali, Agar se fortaleceu. A Bíblia não fala mais nada sobre a vida de Agar, se ela casou. A gente só sabe que aquele jovem foi pai de uma grande nação. Você também hoje é pai de uma grande nação, porque cada um que você traz para a presença do Senhor, no seu evangelismo, naquilo que você passa por e fala do amor de Deus, é aquele que vem, você está sendo pai de uma nação ou mãe de uma nação. Então receba esta palavra hoje. O que Deus tem para você não vai morrer, vai ressuscitar cada dia mais. Tenha certeza. E para a glória de Deus, aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Louvo a Deus pela vida de cada um aqui nesta noite, pela vida do pastor Isaías, pastor João Batista e todo o corpo da igreja. Amém, igreja? Bata uma salva de palmas para o nosso Deus.